Hoje é quinta-feira, 14 de março de 2019. Estamos iniciando mais uma edição do programa Hora da Notícia aqui nas redes sociais. Bom dia André Capiberibe, bom dia Paramoti, bom dia o Renato que teve que sair. Eu quero desde já agradecer agradecer a quem fez o partilhamento ontem do nosso vídeo, como a Gonçalinha Alves, a Fransquinha Cunha, o André Luiz Fernandes, a Flávia Cavalcante, Sandra Cabral, o Alexandro Brandão, o Henrique Costa, o Francisco Edvar, o Salles Neto, o Auriclécio Macedo, Márcio Borges, Olavo Souza, Fábio Tágira e o Expedito Boto de Sobral. Estou aqui em Sobral, em contato com vocês aí que estão nos estúdios em Fortaleza, nessa conexão Fortaleza-Sobral. E hoje estou aqui vestido com a camisa do Guarani. Assisti ontem ao jogo do Guarani, pé quente, me revelei pé quente. O time venceu, está no G4, né? E é uma coisa absurda, né? O Jornal Povo trouxe a matéria como correspondente, falando disso, o Guarani agora está no G4. E quando você vai para o Diário do Nordeste, André, coisa chata, né? Tem apenas uma foto e uma notinha, com notinha de 10 linhas, e um erro, uma notinha de 10 linhas, o cara ainda erra, dizendo que o Guarani agora está com 8 pontos. Então foi muito divulgado que o Guarani, antes do jogo, estava com 6 pontos. E como é que ganha do Ferroviário e pega só 2 pontos, né? O Guarani está com 9 pontos, é o terceiro colocado no G4, venceu com brilhantismo, né? Na verdade, eu fui ao jogo e o primeiro tempo foi um horror, foi um tédio. Eu já querendo, puxa, tenho que dormir cedo para amanhã estar no programa. Eu tive vontade de sair. Quando foi no intervalo, eu vi um jogo das crianças jogam no intervalo, era também uma atração, está virando uma tradição que é interessante lá no estádio. Aí fiquei mais um pouquinho, começou o segundo tempo, aí o Guarani fez um belo gol lá de voleio, o cara fez, pronto, criei gosto, virou uma outra partida, lá pelas tantas, Ferroviário botou água na fervura do Guarani, empatou também com um belo gol por cobertura, né? E já no final, já me preparando para ir embora, aí mais um gol bonito, foi uma partida de 3 gols bonitos, né? O Maranhense dribla lá na bobagem da defesa do Ferroviário, dribla e faz também um belo gol, alvoroçando toda a partida. O que eu achei estranho, que eu já tinha saído até do estádio, não, vou sair mais cedo, senão vai demorar muito, eu tenho que dormir, né? Então faltava mais uns 4 minutos para terminar, peguei o táxi para ir embora, aí quando eu vejo 6 minutos de acréscimo. Olha, eu só vejo essa história de 5 minutos, 6 minutos, quando acontece alguma coisa que houve uma paralisação fora do comum. Não houve nada disso. O que houve de paralisação foi substituição, não houve faltas graves que a gente tivesse atendido dentro de campo. E, de repente, o juiz dá 6 minutos, parece que queria que o Ferroviário empatasse o jogo. Não, isso não aconteceu. Tá aí, o Cacique foi realmente mais time, como eu disse ontem aqui. Ganhei uma camisa do Guarani. Então, ontem foi uma noite festiva, apesar de ter sido, durante todo o dia, um dia sombrio por causa desse terrível massacre lá na escola de Suzano, em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Olha, legal não tá. Eu acho que o estádio está precisando de reformas, os bancos não são lá essas coisas. Você fica assim, até com medo, né? Um dia o cara passou assim, você caiu o muro, puxa, já saí até de perto do muro. Não é que esteja as quedas, as moscas, né? Mas eu acho que o estádio poderia estar muito melhor. Se tem esse telão, eu não vi, tá? Eu vi um caminhão. Que jogos paralelos? Eu não citei jogos paralelos. Não. No intervalo, as crianças jogam a partidinha das crianças de Sobral. De Sobral. Mas eu acompanhei, porque hoje está sendo assim um fenômeno, né? As pessoas vão, antigamente iam com o radinho, hoje vão com o estádio. Eu até não gostei, fiquei mudando de local, né? Não estava lotado, então eu fui para o outro, fiquei mais perto do Alambrado, e quando vejo lá, está o cara assistindo lá
no celular assistindo um jogo, né? Eu disse, esse jogo é o do Guarani? Ele disse, não, é o do Flamengo. O cara estava assistindo o jogo do Guarani e ao mesmo tempo estava ali vendo pela tela do seu celular o jogo do Flamengo, né? Então foi interessante. Não, não, não. Agora sim, era uma quarta-feira que prometia chover também, né? Quem está ali não tem abrigo de chuva. Graças a Deus não choveu. Eu já estava com medo, puxa, será que eu vou piorar aqui dessa minha rinite, né, com a chuva, né? Mamãe disse muito preocupada comigo. Cuidado com as chuvas, né? Mas graças a Deus não choveu. O público, eu acho que podia ser maior, mas também não era um público. O torcedor do Guarani está se empolgando com o time, né? Eu fui só aquela partida e eu estava assim diferente no primeiro tempo. No segundo, já fiquei mais perto, já vi os jogadores ali se aquecendo, já vi conversa dos torcedores sobre esse jogador, aquele jogador, esse de torcedor que acompanha o time no dia a dia, e vi gente empolgada. Assim como ontem, quando vocês perguntaram aqui, eu já tinha visto gente assim, não, o Guarani vai vencer, o Guarani tem mais time do que o Ferroviário e vai vencer. E realmente, né, o time se impôs, o Guarani se impôs, teve um problema do empate, mas depois passou por cima e fez um outro gol, levantou a torcida lá no Junco, né, no estádio do Junco. Essas coisas estavam lá, o estádio tinha tudo isso lá. Pois é. Bom dia, deixa eu dar um bom dia aqui para Maria Célia, para o Soares, para o Wellington Pereira, que retransmite todo dia o nosso programa na sua web rádio Interativo Metro de Maranguape. O Fernando Castelo Branco mandando um bom dia. Ele disse, bom dia, talvez, né? Chocado, o país todo ficou chocado com o massacre de ontem. A Gorete Alencar, olá, Luciano Clever, bom dia e bom programa. Doutor Paulo Roberto, bom dia a todos. O julgamento no STF não foi televisionado, não sei, não acompanhei. Bom dia para Helena Soares, para Sandra Biguetti, para o Antônio Ferreira, para a Fernanda, lá na Polônia. Esse programa está cada dia melhor. Ela está dizendo, o Laércio, que é um amigo dela, está na Suíça e também agora não perde o programa. É muito bom ver isso, né? Que as pessoas não conhecem o programa, quando começam a assistir, aí se apaixonam, não param. Algumas considerações sobre o caso de Suzano, que vocês já falaram com bastante propriedade, mas uma das coisas que ficou muito claro ali, primeiro assim, era um adolescente de uma família desestruturada. Começa daí, né? A preocupação com as nossas famílias. Filho de um relacionamento passageiro lá da mãe. A mãe drogada. O filho foi criado com os avós. Começa esse contexto. Porque você fica dizendo, não, eu também sofri bullying, eu era o menor como o Renato. Aliás, eu acho difícil de acreditar, o Renato, esse varapau aí, ser o menor na escola dele, né? Imagina os outros como eu não era, né? Que o Renato é um cara grande, né? Mais grande do que nós aqui todos, né? Então, o gordinho sofre bullying. É diferente você sofrer um bullying se você é de uma família organizada e você não tem estrutura psicológica, porque já veio de uma família desestruturada. Quando você não tem pai, começa com a ausência do pai. Eu lembro de uma época que houve até um debate, né? Quando, acho que foi até o Mourão que falou sobre isso, um general aí, dizendo das famílias, foi o Mourão mesmo, né? Falando que muita coisa da violência, né? General Mourão. Lembra daquela discussão, né? Pois é, e criou, na época, polêmica, né? Depois eu fui atrás, o próprio Drauzio Valério, que é insuspeito, né? Ele dizia muito isso também. Começa de uma família desestruturada.
A mãe, eu vi a Folha de São Paulo, fez a matéria com a mãe, e a mãe, como é que é? O meu filhinho é assassino. Nós não tínhamos nenhum problema de relacionamento. Cara, não tinha muito problema de relacionamento, porque ela estava sempre na rua. Se tivesse no dia a dia em casa, podia ser que tivesse, né? Bom dia aqui. A Fernanda está dizendo que hoje está na Itália. E a Sandra Biguete disse que mora no Japão e não perde o programa um dia. Olha só, cara. Bom dia, Dan. Pois é mais fácil de assistir até de fazer o programa, né? O Auriclésio Macedo mandando bom dia, o Francisco, o Frásio Francisco, o Lécio Barroso, né? Falar que pouco está o seu amigo da Suíça. Um grande abraço, Lécio, um prazer ter você aqui e descobrir que você, é bom saber que você assiste o programa todo dia. Está Itália, Suíça e Japão, né? 3 aí assistindo o nosso programa. Pois é, então começa daí numa família desestruturada. Você disse que eram quantos mortos, na verdade, no total? 11. Você está enganado. São 12 mortos. 12 mortos. Surgiu mais um morto. Morreu para mim ontem um ex-jornalista chamado Reinaldo Azevedo. Lamento, é com muito profundo pesar que eu informo a morte do jornalista Reinaldo Azevedo. O Reinaldo, eu fui um admirador de primeira hora do Reinaldo Azevedo. Acompanhava, eu não perdia das suas postagens. Aonde que aquele ia, eu ia atrás. Na Veja, no UOL, onde fosse eu ia atrás. Eu tinha uma admiração muito grande. Escreve como ninguém. Maneja, tem um estilo maravilhoso, tem um conhecimento muito abrangente. Mas, lamentavelmente, está se mostrando um cara sem caráter. Porque, assim, o Reinaldo não perdoa a eleição de Bolsonaro. O Reinaldo não perdoa, porque ele é um cara muito autorreferente, ele é um cara que prediz as coisas, e ele tem uma boa leitura, né, política, até a chegada de Bolsonaro. Reinaldo está atrasado, houve uma ruptura. Nós estamos num momento de disruptura, né? E aconteceu isso e o Reinaldo não se deu conta de que isso aconteceu. O Reinaldo, uma vasta legião. Essa vasta legião de esquerdistas, eu até compreendo, estão com mordaças ideológicas. Mas o Reinaldo, que é um cara liberal, que é um cara também conservador em alguns aspectos, né? Em vários aspectos, ele também se revela conservador, um cara da direita, e, antes de tudo, um intelectual. Eu acho que o Reinaldo é um grande intelectual, mas foi por água abaixo. Depois que o Bolsonaro se elegeu, o Reinaldo perdeu o norte. Perdeu, desnorteou-se, surtou. Ontem foi um surto. Assim como aquele estudante surtou e fez aquilo dali, eu acho que o Reinaldo seria capaz de fazer a mesma coisa. Porque intelectualmente ele está tentando matar o Bolsonaro. Se ele pudesse, ele faria isso. Ele não tem condições nem coragem de fazer isso. Ele quer agora dizer que é culpa do Bolsonaro aquele ataque na escola. Olha que maldade, que deslealdade, que surto. Ele fez um post em cima da declaração do Moro e pergunta, A ou B, Moro, você fez alguma coisa? E olha só, nós temos 2 meses de governo. 2 meses de governo. Eu acho que ainda não, é janeiro, fevereiro, nós estamos entrando no 3º mês de governo, carnaval, no meio do caminho. Aí, Moro, você fez alguma coisa para evitar? Como fazer? Ou você fez alguma coisa que pudesse na linguagem? Olha, é como se fosse uma coisa, e o Mourão disse isso, né? Nós não somos dado a isso aqui no Brasil, não tem isso. Tem sim. A gente é porque se esquece das coisas com muita facilidade. E nota que nos Estados Unidos tem muito, né? Mas os próprios jornais hoje trouxeram uma relação de outros atentados, né? De outros massacres, incluindo escolas aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que o próprio Povo trouxe hoje cadê? Está aqui. Teve em João Pessoa, teve em Realengo, né? O último foi em Realengo. Teve em Medianeira, no Paraná. Teve em Goiânia. Teve em Janaúba, né? Estou falando, mas por causa da arma de fogo. Fogo! Literalmente teve lá em Goiânia. O cara tocou fogo, pegou álcool, tocou fogo na escola, um outro psicopata. Teve em João Pessoa, teve em São Caetano do Sul, teve em Realengo em 2011. Eu estou dizendo aqui, ó, quais são as datas aqui. Teve em 2018, ano passado, em Medianeira, no Paraná. Teve em 2017, em Goiânia.
também em 2017, em Janaúba, Minas Gerais, onde o cara tocou fogo numa creche. Teve em João Pessoa, em 2011 teve em São Caetano do Sul, também em 2011 em Realengo, teve em Itaiúva, São Paulo, em 2003, e aí por diante tem bem uns 8 ou 9 massacres desses na história recente do Brasil. Era culpa dos outros governantes? Neste caso, está claro. Como é que, o cara era fascinado por jogos. Tem que acabar com os jogos? Como é que é isso daí? Né? É culpa das autoridades? Não, eu acho que sim. Tem que ter uma preocupação. Hoje tem um especialista que eu achei muito interessante, na Folha de São Paulo. Ele diz lá, o título é assim: escolas precisam intervir em conflitos para evitar massacres. A escola precisa de ter uma ouvidoria, precisa compreender os seus alunos, porque uma coisa é você ser um gordinho ou ser um menor, que é uma condição que você vai levar para o resto da vida. Esse rapaz tinha muitas espinhas. Olha só, né? Esse caso das espinhas, por causa das muitas espinhas que ele tinha no rosto, que o enfeiava, né? Que o tornava diferente, né? Dos outros adolescentes, dos outros jovens, era um bullying. Por causa disso, esse rapaz abandonou a escola. Então a escola tem que ter essa preocupação. Por que abandonou? Aquela história que vocês conversaram há pouco. Nisso sim tem razão. Não é só quando falta a escola. A gente estava comemorando ontem a redução, né, o Ceará como um dos menores índices de evasão. A escola tem que ir atrás, o Estado, o ente estatal tem que ir atrás, quando há também a evasão. Cadê esse menino que estava na escola e não está mais? Ninguém tem esse controle. Nós temos o controle de quem não vai à escola, porque ele se matricula, ele está todo dia na escola, falta, você sabe. Mas se no ano seguinte, esse menino não está mais na escola, a escola não sabe, foi para outra escola, não sabe, nós não temos esse controle. Por que tem essa evasão escolar, que é uma praga, né? A preocupação que nós temos que ter, os meninos têm que estar na escola. E o Renato falou bem nas escolas que o Ceará está fazendo bem, as escolas de tempo integral, é fundamental. Nós temos que ter, principalmente nessas famílias desestruturadas. Esse rapaz veio de um relacionamento passageiro, não tinha a figura do pai. A Folha de São Paulo até revela, na hora em que o repórter vai conversar, e o avô diz, é porque a mãe não educou, não teve paz. Aí a mãe, na hora, diz, agora a culpa é minha, foi você que criou. Olha, o sistema todo, o contexto. Ele não teve família, não teve pai, não teve a figura paterna, de autoridade. É um revoltado. Além disso, teve o problema de questão fisiológica das acnes, das espinhas. Uma mãe que é drogada, a mãe vive tentando se recuperar dos vícios e foi criada com os avós aposentados. Então, esse é o principal contexto. Porque aí o Jornal Povo, né? Como é que gosta do Jornal Povo? Aí vai dizer, olha, isso levanta o debate sobre armas. Aí o Jornal Povo traz matérias sobre armas. Aí o Jornal Povo, tem uma página inteira dizendo 52% dos brasileiros desaprovam o decreto de posse de armas. Aí busca confronto de ideias. Aí está esses 2 artigos, uma mulher que é contra as armas e outro que é a favor das armas. Olha, tendo arma ou não, os outros massacres, que esse não é o primeiro, não será o último, né, lamentavelmente, né, não aconteceram porque faltaram armas. Aliás, não pode nem dizer que foi porque o Bolsonaro flexibilizou a posse da arma. Não, essa arma foi adquirida de forma ilegal. Não foi conquistada de acordo com o que está na lei. Então, não dependeria da lei ele conseguir essa arma. Então, é uma hipocrisia levantar agora esse sistema de que, as armas, que o Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro, o ódio. O ódio desse menino estava sendo alimentado há muito tempo, há muito mais tempo. A frieza, segundo a investigação, ele levou 18 meses vendo como é que ia fazer essa vingança. Se vingou logo do tio, né? Matou o tio. A mãe disse isso, eu perdi meu filho e também o meu irmão. Coitada dessa mãe, né? Também é uma espécie de morte para ela, né? Ver o filho nisso daí. Ela não acreditava. De repente o filho... Como é que estão me chamando? Ela disse isso. Como é que estão me chamando meu filho de assassino? Mas como não chamasse, ele fez isso, matou esse tanto de gente.
Você vê a frieza, aí dizer, se na escola tivesse, é assim, foi a arma, aliás, é um ponto, foi a arma da polícia, obviamente, ele sabe que a polícia está armada, porque se aquele bandido vê a polícia e imagina que a polícia não tem arma, ele continuaria o seu massacre, talvez policiais fossem também, tivessem vitimados pela arma daquele bandido, né? Não há outro nome. E foi então uma arma que impediu um massacre maior. Então, não era exatamente alguém armado que iria impedir a entrada daquele rapaz. Por quê? Porque, para todos, era um rapaz pacífico, conhecido da escola. Então, ele passaria, se tivesse alguém ali na portaria, por exemplo, para evitar a entrada de estranhos, ele passaria normalmente. É um ex-aluno, talvez querido, não havia problema, não havia histórico de problemas com aquele rapaz. Então, ele teria cometido o massacre. Agora, como diz o Major Olímpio, se tivesse alguém armado ali, é possível que a tragédia fosse menos grave. É uma especulação que se faz. O que eu quero dizer assim, é que você não pode trazer, nesse momento, de uma forma oportunística, trazer agora esse debate das armas. Isso é um ponto de menor. Trazer ou não trazer, vai lá. Agora, o pior é você tentar, em cima de cadáveres de jovens e adolescentes, em cima de uma tragédia como essa, em cima da dor alheia, tentar tirar proveito político, como fizeram lá. Eu não vi o da ex-prefeita lá de São Paulo, a paraibana, né? Da Luísa Erundina. Eu não vi essa declaração horrorosa dela. Mas eu vi a da Gleisi Hoffmann, tentando tirar proveito político, né? Para tentar, com a dor alheia. Eu vi a carta do Lula, que foi para o Twitter. Nessa hora, aproveitar a dor alheia, se aproveitar da dor alheia, da comoção nacional. O país ficou chocado pelo inesperado daquilo dali. Eu estava em casa, estava com a televisão aberta, na primeira vez que eu tive informação daquilo dali. Fui tomado de assalto, eu vi vídeos, eu chorei. Né? Eu sou meio frouxo nisso. Eu tinha passado muita informação sobre aquilo, e lendo as coisas, trabalhando e ouvindo, mas aí teve um momento que chegou pelo WhatsApp, aquela cena, e eu não me contive, eu solucei. Né? Não estou dizendo isso para agradar ninguém, não. Mas é como eu acho que, como a sociedade brasileira foi tomada pelo espanto, pelo choque, pela surpresa, como isso acontece, que desumanidade. Aí vem essas pessoas tentar tirar proveito da dor alheia, de uma tragédia, de uma comoção nacional, para ficar bem na vida, para tentar, com isso, denegrir, tentar, com isso, atingir a imagem dos seus adversários políticos. Olha, também é por causa disso, pela falta de maturidade das políticas, dos políticos brasileiros, que a gente enfrenta esse tipo de tragédia. Para mim, foi uma outra tragédia ver a tentativa de usar essa tragédia para tirar benefícios políticos. Isso é o fim da picada. Olha aí. Nós temos aqui, André, o André Lima. Bom dia, Luciano, Renato e André, estão todos os ouvintes. É assim, tem um ouvinte reclamando do som. O som está com problema aí? Bom. Tá. Também tem essa questão do som. Eu acho que na rede social o som tá perfeito, né? Bom dia pro Expedito Boto, bom amigo Luciano. Agora o Guará vai chegar lá. Muito bem, Boto. Assisti outro programa lá no jogo, o jogo. Bom dia pro William Moreira, pela volta de uma educação de cultivo de valores e não da desconstrução dos pilares de nossa sociedade. Bem lembrado, William, valores que tem que ser trazido, na verdade, das casas, né? A escola não tem, tudo bem, a escola tem que ajudar a cultivar esses valores, mas esses valores, eles são plantados lá na escola.
Tá? Lá na casa. A casa é que dá a educação, na verdade. Lá na escola, é a escolarização, é o conhecimento, né? Tudo bem, é que você tem que... A socialização, né? Quando está ali, você traz os seus valores de casa e se junta com aqueles valores dos outros que estão ali e promove uma socialização, a aceitação do outro, né? Falta essa aceitação do outro, que é muito importante. E é óbvio que a escola deve também não afrontar os valores que os meninos trazem de casa, mas tentar regar, tentar fazer florescer esses valores que já trazem de casa. Aí também é óbvio que nessa hora, porque hoje muita gente não educa os seus filhos e terceiriza, acha que botar os meninos na escola está fazendo a função dele. Não, os valores da família, os valores que são os pilares da nossa sociedade, eles têm que ser implantados pelos pais. A maior autoridade para as crianças não é o professor, são os pais. Os pais têm que dar, não só no discurso dos valores, mas também na prática. A criança tem que ver dentro de casa que aqueles valores que os pais defendem realmente são valores. Porque se os pais dizem uma coisa e fazem outra coisa, aqueles valores são simples discursos, não são valores. Aí a escola tem que ajudar na continuidade da preservação e continuidade desses valores. Bem lembrado, William. O Idalberto Gugel, este Reinaldo Azevedo da Veja, não é mais da Veja faz tempo, tá? Ainda tinha cérebro, depois se lascou para as esquerdas. Bom dia, Michel Mendonça. Fernando Castelo Branco. Luciano, eu já mudei para a Jovem Pan. O Reinaldo está iniciando um mal de Alzheimer. A RTV viu isso. Está agora na Band, vê também. Não é contraditório, é insanidade mesmo. É até possível, viu? Só pode, né? Porque um cara tão astuto, tão esperto, tão racional faz isso, né? Bom dia, Michel. Bom dia, Edival Filho Ajuda, também aqui de Sobral. Valmires Avelino. O André Lima Ramos. No início do programa, os comentários do Renato Abreu foram bem centrados, pois faz 3 desses casos que eu conheço usando requer do poder público rever o sistema educacional nesse país. Não podemos culpar A, B ou C. A educação começa em casa. Foi o que nós dizemos aqui. Um abraço, tá, amigo? Edival Filho Ajuda. Parabéns, Luciano, por elevar o nosso cacique do Vale. Os jogadores que fizeram isso, né? Michel Mendonça, armas. Amigo, se esses monstros não tivessem armas de fogo, eles teriam usado as armas brancas. A culpa é do presidente? Quer dizer que esses psicopatas ficaram doidos de janeiro para cá? Está fazendo aqui uma ironia que realmente não tem sentido ficar tentando culpar. O Antônio Ferreira, tendência da maioria do STF é fixar competência na justiça eleitoral, diz o antagonista. Antes do antagonista dizer, eu já tinha dito isso para cá, por conhecer os ministros e o que é que eles já disseram em outras ocasiões sobre o tema, né? Adriana Carla, bom dia. E o Rubem Brasil, lá do ICO, dizendo, ouvindo o programa direto da cidade de Icó, o Castelo Branco, tirar proveito de uma covardia para justificar que a posse de arma proposta com registro tenha influência na tragédia, seria como proibir o uso de aviões para não serem usados para derrubar edifícios, para frear a insanidade, não há argumentos racionais. É verdade. Eu acho também uma covardia usar isso daí para... Não é que eu não gosto de armas, eu não vou comprar armas. O que eu acho assim, o Estado não tem o direito de dizer o que é que o cidadão deve fazer. Se o cidadão quer, gosta, eu tenho amigos que amam armas, são amantes de armas e vibraram quando... Eles não gostam muito de Bolsonaro, não, mas vibraram com o Bolsonaro quando o Bolsonaro disse, porque isso aí é o direito do cidadão, se ele quer ter a arma, que ele tenha. Se não quer ter arma, que não gosta, que acha aquilo um risco, que não tenha. Isso não pode o Estado dizer que pode ou não pode ter armas. Ô, André, se me permite, uma coisa aqui, hoje foi manchete do Diário do Nordeste, o inquérito dando todo mundo já desconfiávamos disso, né? Que quem matou os reféns naquela tragédia de Milagres foram os policiais. É óbvio que um ou outro podia ter sido assassinado pelos bandidos, mas quem estava na linha de tiro era um tiro de lá, um tiro de cá, o tiro que estava em direção aos bandidos era da polícia. O que resta saber se teve culpa ou não. Aí agora está um estardalhaço no Diário do Nordeste, porque conseguiu, é uma matéria que eles deram um furo ontem, né, na CETV, e hoje a manchete do Diário. Tudo bem, se justifica por causa da sua exclusividade. Então a matéria é essa daí, aí dizendo que o laudo e também o aprofundar
de uma investigação jornalística, deixou claro que os tiros que mataram os reféns são oriundos de fuzis, todos eles usados pela polícia, porque os bandidos usavam a .40 ou a carabina, a 12, né? Uma espingarda 12. Só que durante 3 meses, segundo aqui o jornalista está dizendo, né? 3 meses de investigação dele, próprio jornalista, ainda acham que os bandidos mortos eram apenas suspeitos. Olha lá. É como se nós tivéssemos dizendo que um adolescente suspeito de ter feito massacre. Não, cara. Que suspeitos? São bandidos. Está aqui, levantando pelos investigados. Os reféns, além dos próprios suspeitos, foram mortos na madrugada. Então, a polícia matou reféns e suspeitos. A polícia não matou bandidos, segundo o nosso jornalista aqui do Diário do Nordeste. De lado aqui, da destaque, segundo a diagramação do jornal, ele coloca lá uma cruz, reféns mortos, aí coloca a lista. Aí embaixo, suspeitos mortos, aí coloca a lista. Suspeitos mortos. Nessa investigação toda do Diário do Nordeste, grande investigação, viu? Grande investigação. Descobriram que os caras que fizeram lá são suspeitos. Mais na frente, sim, outros corpos dos suspeitos dos ataques foram levados. Suspeitos. Todas as vezes. Eu li a matéria, não tem uma vez que chama assim bandidos. Que coisa mais horrorosa. Aí a matéria é extensa, né? Tem uma outra página que fala: não houve tentativa de socorro às vítimas, diz testemunha. Aí ele vai dizendo: após os disparos de fuzil que fizeram as vítimas tombarem, policiais não teriam buscado verificar sinais de vida. Estava clara a morte. Agora, o próprio jornalista diz isso, né? Estava clara a morte. Como é que se estava clara a morte? Naquele momento eu vou buscar sinais de vida. O cara está morto, eu tenho que levar. Se tem problema ali, se tem vida ou não, o policial não é primeiros socorros. Tem que botar aquilo ali, chamar a ambulância e tentar levar para o hospital mais próximo. Então é lamentável, o que eu quero aqui é lamentar também esse posicionamento do jornalismo, né? Principalmente do jornalista que fez essa matéria, que disse que investigou e ele mesmo ouviu as testemunhas, e as testemunhas foram unânimes dizer que os tiros vieram, sim, dos policiais que mataram reféns e suspeitos. Então, suspeito aqui, com todo o respeito, é nossa querida imprensa. Não vou nem colocar o do jornalista, porque ele é treinado hoje para isso daí. É lamentável. E por falar em imprensa, outra coisa lamentável que hoje está do jornal O Povo é o título: advogados questionam se houve quebra de sigilo. Hoje, dia 14 de março. Essa matéria saiu no Globo do dia 1º de março, dando conta de que a Polícia Federal teria pedido a quebra de sigilo bancário do senador Cid Gomes e do governador Camilo Santana, com o aval do Ministério Público, e a Justiça teria concedido. O jornal O Povo deu, no segundo aqui a matéria, deu também no dia 1º no blog Política. Mas essa matéria jamais havia sido levada para o impresso. No Diário do Nordeste, segundo denúncias aí, a matéria foi para o ar e foi retirada. O que está havendo com a nossa imprensa? Isso aqui tem que divulgar, no mínimo. Quando a matéria está indo agora a impressa do jornal O Povo, é para dizer: advogados questionam se houve quebra de sigilo. Aí o jornal O Povo faz a matéria, dizendo, Cândido Albuquerque é o advogado, dizendo: olha, não estou sabendo, e é lamentável que, se isso tenha ocorrido, a defesa tenha sabido pela imprensa, né? Corre sob sigilo. E o jornal o Globo conseguiu, lá no Rio de Janeiro. E aqui a nossa imprensa no Ceará, a Polícia Federal, baseada aqui no Ceará, o Ministério Público, baseado aqui no Ceará, a Justiça Federal do Ceará, aqui do Ceará, onde a nossa imprensa tem fontes, nenhum jornalista conseguiu essa informação. E o jornal O Povo disse que não conseguiu também apurar. Diz que quando foi na Justiça ou no Ministério Público, eles negaram. Eles não disseram que havia quebra de sigilo, mas também não negaram. Olha como o negócio é geleia, né? Ambíguo, né? Cadê a apuração da nossa imprensa? Né? Isso é uma prova de... Não é que eu deva colocar, não deva colocar. Isso é prova... Aliás, o assunto do Jornal Povo tinha que ter trazido no outro dia. O Jornal Globo colocou, mas nós não apuramos.
Aliás, recentemente saiu a matéria do Eunício, eles também não apuraram, não, deram a matéria de agência. E tinha matéria na Agência Globo, eles não deram. E agora traz a matéria dizendo que os advogados questionam se houve quebra de sigilo. Tem uma boa frase lá do governador. Aliás, tem duas boas frases, tanto do governador quanto do Cid. A do governador disse, olha, se quer, não precisa nem pedir, não, para a justiça, não. Peça a mim que eu abro o meu sigilo. E a outra frase boa do Cid é dizendo que nenhuma autoridade, devia ser regra, não deveria ter sigilo para a autoridade. E, aliás, esse negócio de quebra de sigilo, de corrupção, é às vezes muito inócua, porque esses caras se defendem, sabem que a qualquer momento pode ter essa quebra e geralmente não vai estar lá na conta deles. Então, mas assim, é lamentável que a imprensa cearense tenha se portado dessa forma. É porque o Tasso já tinha assinado essa CPI, né? E depois retirou. Eu não vejo, eu continuo com a mesma posição. CPI tem que ter um fato determinado. Não é porque eu ache que o judiciário esteja errando e eu vá fazer uma CPI para investigar. É como se dissesse, e até vai contra o próprio Estado de Direito, né? Por mais que, olha, tem ali um problema, você tem que dizer qual é o problema, né? Tem que ter um fato determinado para você investigar esse fato determinado. Senão você vai ficar o tempo todo naquela coisa, alguém se apropriando, explorando politicamente, capitalizando alguma coisa ou outra, mas assim, qual é o fato determinado para você investigar? É como no pedido de suspeição do Gilmar, que a procuradora simplesmente mandou de volta, nem tomou conhecimento, porque não tem ali um fato determinado, nem assim uma suspeita que se possa tirar em relação ao ministro. Agora, teve um fato determinado? Busque, está aqui o fato determinado, e vamos então fazer uma CPI para investigar esse fato determinado. É óbvio que se houver mais coisa a partir da investigação, fluir mais coisa, e se investiga, não tem nenhum problema. Mas tem que partir no fato determinado. Senão, André, é só para buscar as aparecerem na mídia, né? Bom dia para o Castelo Branco, Luciano, eu também já mudei, assim, já falamos sobre isso. Bom dia para o Edival Valbires, o André Lima, o Michel, o André Lima Ramos, o Antônio Ferreira, Kleber Montenegro. Bom dia, Luciano, assim como você, já fui fã daquele mais diferente de você, há alguns meses parei de ouvi-lo, né? Bom dia para Adriana Carla Paulino, lá em Boa Vista, para o Rubi Brasil, no Icó, o Castelo Branco. A Fátima Jones, bom dia, Luciano. Guarani de Sobral está de parabéns. A Fátima Jones, lá do Distrito de Jordão. Está agora em Sobral, viu, Fátima? Um grande abraço. Bom dia para Lulu Araújo Mesquita e também para o Gilard Alves Sinésio. Sim, André, aí nesse dia também, por causa do confronto, a Folha de São Paulo abre uma manchete dizendo: Bolsonaro diz que dorme com uma arma do lado da cama na Alvorada. E num dos últimos posts que eu li do Reinaldo, eu vou dar uma quarentena para o Reinaldo. Ou ele vai para o hospício. E engraçado que um dos posts lá, ele diz assim: hospício lotado. Eu acho que ele devia estar. Eu vou dar uma quarentena para ele se cuidar disso daí, rever, né? Mas num dos últimos posts ele disse: quer dizer então que um cara que vive citando a Bíblia tem uma arma e não a Bíblia? Quem disse que o Bolsonaro não tem a Bíblia? Onde? Pode até ser que ele não tenha Bíblia ali. Mas onde foi que o Reinaldo viu que não tinha uma Bíblia? Então, por que você não tem? Por que você tem uma arma, não tem uma Bíblia? Aliás, são duas defesas poderosas. A Bíblia é a defesa mais poderosa, que é o seu arcabouço espiritual, né? É a defesa mais poderosa que você pode ter realmente é a Bíblia. Agora, de onde o Reinaldo Azevedo tirou essa conclusão? Para tentar queimar. Olha, de tudo,
cara se esforça, ele faz mirabolias, né? E é muito inteligente, né? Tenta fazer ali um texto para dizer, o Bolsonaro está sempre citando a Bíblia. Eu achei que ele tivesse uma Bíblia e não a arma. Mas quer dizer que se eu disser que eu durmo com um copo d'água do meu lado, eu estou dizendo que não durmo com a Bíblia? Olha a que ponto chegou a inteligência que era o Reinaldo Azevedo, né? O que é que ele faz contra a sua própria inteligência? Isso tem uma explicação na psicologia, é o viés da confirmação, porque causa uma dissonância cognitiva na pessoa. Ela tem um convencimento, né? E aí age de forma diferente do que ela era convencida e cria uma dissonância cognitiva atrás do viés de confirmação. E tudo ela quer fazer ali, dar um jeito, e quanto mais inteligente for o cara, mais essa dissonância vai acontecer. Porque ele se utiliza da sua inteligência para criar, construir argumentos para favorecer aquela sua convicção inicial, para não mudar. Ele achava que o Bolsonaro não chegaria nem no segundo turno. Esse foi o grande pecado para o Reinaldo. Foi imperdoável para o Reinaldo o Bolsonaro ter vencido essas eleições. Imperdoável. Pois é. Eram maravilhosas. Uma leitura maravilhosa, né, da realidade. Tudo bem. Eu concordo com você que de vez em quando ele é muito tagarela, né? Agora, sabe o que estão dizendo o tempo todo? Outra coisa do ex-jornalista Reinaldo, né? Tem que se cuidar, Reinaldo, né? Ele dizendo que, no caso, num dos posts, acho que o Bolsonaro não tinha falado ainda, e ele disse, ele foi rápido para falar sobre o vídeo obsceno no carnaval. E até agora, silêncio. Ele dizia assim, não sei o que, tagarela no vídeo do carnaval. Em relação ao massacre de Suzano, silêncio. Olha, aquilo eu também fiquei chocado, não tinha nem como me expressar. No carnaval, o cara está em casa, né? Não está trabalhando, ali está na rotina dele. Eu soube de imediato porque eu estava com a televisão ligada. Mas eu imagino que o Bolsonaro tinha muitos outros afazeres, e afazeres diferentes do meu, que o meu trabalho, às vezes, eu faço de casa. Eu estou escrevendo, eu estou fazendo uma coisa, estou aqui no computador, e a televisão fica ligada, porque fica atrás de notícia. É a minha profissão de jornalista. Então, eu soube logo daquilo dali. Ele soube depois por terceiro, depois foi, quais são os detalhes, como é que é. No carnaval, não. E como ele estava em casa, vendo televisão, alguém no Zap pode ter mandado para ele, e feito aquilo dali. E colocou. E muita gente na imprensa, parece assim um coro, né? 6 horas depois, Bolsonaro falou. Como é que é? Parece que Bolsonaro vive no Twitter. Bolsonaro é jornalista, ele está dando plantão no Twitter. Não. Mas durante o Twitter tinha lá, em vez disso, tinha lá umas coisas sobre a Previdência, sobre a escola, não sei o quê. Quer dizer, na hora que o cara vai falar daquilo que antes eles cobravam, eles reclamam. Aquilo dali, essas postagens mais institucionais, às vezes são até programadas. Eu posso fazer aqui no meu site, eu programo. Então, aqui eu escrevo a postagem e eu programo aqui no computador para sair tal hora. Isso até é uma questão. Aí agora culpar o Bolsonaro porque demorou a falar sobre a escola de Suzano, porque falou só 6 horas depois é que veio para o Twitter. Por favor, né? Parece que não tem o que falar. De novo, aquela história que eu falei, os caras se aproveitarem da dor alheia, né? Tem a dor pessoal daqueles que sofreram, e eu vi que o negócio foi bárbaro, né? O rapaz chega, se vira e começa a atirar, e depois a polícia, mesmo quando a polícia chega, ainda tem um horror. Eu imagino quanto tempo aquelas crianças e adolescentes vão levar
para se restabelecer desse trauma. Tem que ter um acompanhamento. Eu acho que aí sim tem que ter uma força-tarefa de psicólogos, que é muita criança, muita gente que foi traumatizada, aquela coisa. A gente de longe se traumatiza. Imagina para quem viveu aquele trauma, para quem viu que sua vida estava em risco, né? Então, nessa hora, é de condolência, é de pesar, é de respeito à dor alheia, e não fazer esse tipo de aproveitamento. Então, ele é um jornalista, se aproveita disso daí para tentar surfar na onda de alguém que é contra Bolsonaro. Isso é deslealdade, isso não é coisa de quem tem caráter. Eu disse ontem que o Renato não estava esperançoso, né? Eu acho assim, eu sou contra a existência da justiça eleitoral. Mas se há a justiça eleitoral, eu acho que o Supremo está indo no caminho correto. Por mais que eu ache, não, isso vai fazer com que haja impunidade. Eu sou contra a impunidade. Então, eu acho assim, se a justiça eleitoral é uma justiça que provoca impunidade, eu acho que essa justiça não deveria existir. Assim como a justiça do trabalho. São umas coisas que a gente não tem. Tem que ser uma justiça só. Tem que ser um sistema só. E outra coisa, por que a justiça eleitoral é diferente? Você mesmo estava dizendo. Parte dos componentes, pelo menos 3 componentes da justiça eleitoral, são lá do STF, né? A composição vem uma parte do STF, vem uma parte do STJ, vem uma parte de outro canto, e formam ali os juízes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e os seus ministros, seus juízes, né, dos tribunais regionais eleitorais. Sempre se soube, e a tradição que se diz desses tribunais é que sempre sofreram muita influência dos poderosos. Então, raramente uma ação, um mal feito que era praticado durante a campanha eleitoral, raramente, né, ele era punido, assim, sou como você. Nosso problema, o problema do país não é de leis ruins, não, de boas ou más leis, de poucas ou muitas leis. O problema mesmo é da impunidade. Tendo uma só lei, né, mas se essa lei for cumprida, e se você infringi-la, você será condenado. E condenado vai pagar a sua pena, isso sim é que moraliza uma sociedade. Então, aí tem uma justiça que não pune, né? Não quer dizer, punitivismo, não. Tem que ser uma justiça que seja justa, né? Porque no momento em que você não pune também, punir por punir é uma injustiça. E não punir também é uma outra injustiça. Então, se essa justiça, a eleitoral, é servida para isso, ela não deveria existir. Mas existindo, André, nós temos que seguir a lei. Os crimes cometidos, né, no aspecto eleitoral, né, porque o cara, durante uma refrega política, ele assassina o seu opositor, tem que ir para a justiça comum, que aí não foi exatamente um crime eminentemente eleitoral. Mas nesses crimes de corrupção, de caixa 2, né, e que é feito exatamente para eleger, são crimes contra a democracia. Então eles tinham que ser vistos até com mais rigor, né, porque é um crime que pode fazer com que os destinos do país, de uma nação, de um estado, de um município, sejam ali mudados por causa daquele crime, né? Porque desequilibra a disputa democrática. Então, é um crime contra a democracia. Então, tinha que ter mais rigor. Mas eu acho que a tendência, pelo que eu vi dos ministros, né, o que houve ontem de votação, o ministro Moraes, ministro Melo, Marco Aurélio Melo, votaram que tem que continuar o Caixa 2, tem que ser lá acompanhado pela Justiça Eleitoral. O Fachin, relator da Lava Jato, conhece mais de perto a Lava Jato. Por outro lado, né, os próprios procuradores da Lava Jato, que foram com muita sede ao pote, né, que foram demais também em alguns aspectos, foram, né, tem que reconhecer isso daí, fizeram que alguns ministros colocassem o pé atrás. Epa, calma, que é isso, né? Não tem esse poder todo no Ministério Público. Então, nós estamos dando muita asa para esse povo aí. E até para dar uma resposta. Eu acho que é um retrocesso dentro daquilo que apontou a Lava Jato. Mas no aspecto jurídico, eu acho, primeiro, pelo que eu conheço dos ministros, eu acho que vai sim vai ficar na Justiça Eleitoral. E eu acho que não é uma decisão fora do comum, fora do direito, né? Se tem a Justiça Eleitoral e se a Constituição diz que a Justiça Eleitoral trata desses casos,
eu não tenho por que tirar, né, seguir aí contra a Constituição. E o STF está ali para isso, né, para dizer o que é que diz a Constituição e agir de acordo com o que está na Constituição. Foi ontem um café com jornalistas. Não, mas assim, eu vejo o que ele está dizendo, eu entendo o que ele está dizendo, né? Olha, não há ainda uma coisa para dizer, olha, o ministro tem que sair porque errou. O que ele diz? Apresse essa investigação. Porque se essa investigação chegar a dizer ele é culpado, eu boto ele para fora. Aí tem uma investigação que se arrasta, né? Aí fica a imprensa o tempo todo, todo dia, a Folha de São Paulo especificamente, né? Que os demais não tratam tão assim. Isso realmente vai desgastando. A cada dia é mais uma pancada, é mais uma outra coisa no governo, desgasta. Tudo que houver de mal feito de ministros ou de alguém, né, de cargo relevante no governo, vai desgastar. Então, se você ficar tirando todo mundo que há uma suspeita, daqui a pouco você não encontra mais ninguém para colocar. Então, o que eu entendi dele, ele não está colocando a mão na cabeça do ministro, está dizendo, eu vou proteger. Ele está dizendo assim, o que eu quero, o que eu defendo, é que essa investigação seja rápida. Né? Porque se ela chegar a uma conclusão de que o ministro está errado, eu coloco ele para fora. As entrelinhas é essa, né? Mas se não, ele vai continuar no cargo, deu apoio político para o ministro. Deixa eu dar um bom dia para a Sandrinha Valéria. Quero ressaltar que as escolas públicas estão muito distantes do relatado pelo querido Renato Abreu. É por dizer que a Sandrinha é uma professora de escola pública, então tem autoridade para falar isso. Continua ela. Na escola em que trabalha em Calcaia, temos turmas que estão ainda sem aula por conta do descaso da Secretaria Municipal de Educação, que até essa data não enviaram substitutos para professores que estão de licença médica. Imagine psicólogo, é um devaneio imaginar. Realmente, que às vezes a gente vai no ideal. O Renato defendeu, né, que tinha que ter uma equipe, né, um time de psicólogos para ajudar os estudantes. Ela está dizendo que nem o básico, nem o professor, que é aquele que cuida, né, de estar ali, pelo menos, no mínimo, no mínimo, é um animador de sala, né? Por menos que ele não tenha condições, né, técnicas, né, profissionais, ele é, no mínimo, um animador ali da turma, de ficar com aquela turma, de tentar estimular o estudo dessa turma. Então, quando essas pessoas, não estou dizendo isso assim, no mínimo, mas eu sei que tem, como a Sandrinha, tem muitos professores abnegados e que, apesar de sem condições, dão o máximo e salvam almas, né? Salvam vidas, né? Despertam o interesse pelo conhecimento de muitos alunos. E é isso também que dá prazer ao professor. Quando vê um aluno sobressair, quando vê um aluno que gosta de estudar. E, pois bem, nem para esses professores, que por mais que ele fosse a meros animadores de salas de aula, não há substituto. Então, o que é uma escola sem aula? Então, o aluno sai de casa para a escola, chega na escola, não tem aula, aí depois reclama da evasão escolar, depois reclama da falta de apetite dos alunos pelo estudo. Então, nisso sim é culpa sim das autoridades. Não pode ter um negócio desse, como falado aqui pela Sandra. Não pode, tem que ter substituto suficiente, tem que contar com isso. Esse tempo todo você já sabe qual é a média de absenteísmo de pessoas que faltam. Toda empresa sabe essa média de absenteísmo e já se planeja isso no banco, isso numa indústria. Agora, como é na escola, ninguém se preocupa com isso, de repor aquilo dali. Porque repor aulas depois, isso também é um devaneio. Essas greves, vou repor depois. Não existe isso. Tem que ter aula todo dia. Tem que ter o hábito de estudar todo dia. Todo dia tem que escrever, todo dia tem que ler, todo dia tem que estar na escola e todo dia tem que ter, no mínimo, tem que ter o professor. Então, nossa reclamação aqui para a Secretaria Municipal de Educação de Calcaia, haja com urgência, coloque os professores para substituir aqueles que estão em licença médica.
Mas, olha, o Olavo Agenda é genial, né? É genial. Ele foi em cima, né? Olha, se eu ainda sou o cara foi astrólogo no período. E quanta gente não foi, né? Houve uma época que eu fui meio hippie, né? Pô, eu fui, quando eu comecei a entrar aqui na faculdade, eu meio que desmontei, né? Saí do seminário, era 3 anos recluso no seminário, aí eu vim para Fortaleza, minha cabeça girou assim, vi aquela coisa, aquela efervescência cultural, os partidos políticos, a militância estudantil. Então eu fui meio hippie, né? Eu passei na Caixa, né? Fiquei pensando, ah, para a Caixa que eu não, porque essa coisa chata de banco. Então eu fui, mas eu não sou. A Dilma foi terrorista. A nossa Miriam Leitão foi terrorista. Foi bandida, foi assaltante de banco. Hoje ela é uma nobre jornalista exercendo com nobreza o seu ofício, assim como a Dilma. Aí toda vida que falam do Olavo de Carvalho, aí querem desmerecer o que o cara pensa, o seu saber. Ah, mas ele foi astrólogo, porque a astrologia não é ciência, mas é uma coisa que é estudada desde a ancestralidade. Se estuda tanto a astronomia quanto a astrologia, né? Então, porque o cara teve um interesse por isso, é uma defesa dele, eu acho que está correta. Se eu ainda sou astrólogo, a Dilma ainda é terrorista. Eu achei genial isso daí, né? E ele sempre falou assim, que ele disse que não tem jornalismo, né? E ele diz muito assim, ah, vocês pensam, que até criticando o Bolsonaro, né? Vocês pensam que o jornalista faz aquilo que o dono do jornal quer, estão redondamente enganados. Aí querem impedir a empresa e retirar a verba publicitária. Ele diz que não, que foi criado um coletivo, e olha que isso não está muito longe da realidade. Foi criado um coletivo e sai mais aquilo que os jornalistas pensam do que o dono da empresa. Aqui é claro, quando tem uma aberração ou que contraria o interesse próximo do dono da empresa, é que há uma intervenção. Mas, na maioria, o que sai ali é o que pensa o coletivo dos jornalistas dentro de uma redação. Grande abraço, se Deus quiser. Grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Até lá, bom dia.